Acompanha esse vídeo do início até o fim. Eu tenho algo muito sério a falar com vocês. Eu não poderia deixar de gravar esse vídeo, de gravar esse conteúdo, porque é muito importante o que eu vou falar com você. E o Senhor Deus então falou comigo, 2025, o Senhor falou comigo, diga à minha igreja, próximo está a minha vinda. 2025, a partir de 2025, fique atento, porque a qualquer momento vocês acham que vai ficar melhor, vai melhorar as coisas, vai piorar as coisas. Escassez de alimento, 2025, muitas pessoas serão desmascaradas ao vivo na internet. Fiquem atentos. O Senhor, ele vai tomar, aviões irão cair, navios irão afundar, catástrofes irão acontecer, porque está próximo a vinda do Cordeiro. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, eu peço a sua atenção. Fique atento a essa nova mensagem profética com o apóstolo Paulo Silva, do canal Apóstolo Paulo Silva. Ouça aí, meus irmãos, é muito forte o que vocês vão ouvir nesse vídeo. Fique no vídeo, não saiam. Deus abençoe a todos vocês. Acompanha esse vídeo do início até o fim. Eu tenho algo muito sério a falar com vocês. Eu não poderia deixar de gravar esse vídeo, de gravar esse conteúdo, porque é muito importante o que eu vou falar com você. Não desvie o seu olhar, fique atento a tudo que será dito dentro dessa live, é algo revelador que Deus ele tem por sua misericórdia, por sua bondade, por seu amor me mostrado, e eu queria que você desse atenção, então acompanha do início até o fim. No final desse vídeo, eu vou dar uma oração em favor da sua vida, viu? Mas é muito importante que você fique nesse vídeo, porque é uma ordem divina, não é isso? E eu queria dizer para você que em Cristo digo a verdade, não minto, tendo a minha consciência no Espírito Santo de Deus. Tudo que falo aqui, falo pelo Espírito Santo do Senhor Deus, e eu sei que Ele estará confirmando a cada um de vocês o que eu estou falando para a glória de Deus. Queridos irmãos, ontem estávamos na igreja, o culto de Santa Ceia. Ontem foi dia 5, marque esse dia 5 de janeiro de 2025. Estávamos ali na igreja, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, no culto da Santa Ceia. O ambiente, a atmosfera ficou muito tomada pela glória de Deus, e eu costumo sempre me sentar no altar. Eu reservo um lugar onde eu fico observando o culto sem que as pessoas me observem. E eu estava ali no lugar onde eu fico sempre. A nossa igreja, ela é um templo pequeno, ela não é um templo grande. Tem uma nave, a nave da igreja. Foi um culto de poucas pessoas, porque o pessoal está viajando, né? Mas um culto de muita unção, de muita graça e de visão espiritual. O Senhor, Ele começou a mostrar a mim o céu se abrindo. De repente, quando eu olhei para a nave da igreja, eu vi a nave da igreja estava tomada por seres angelicais. No meio dos irmãos, essas pessoas pareciam ser pessoas. E eu estava com a minha mente naquele ambiente espiritual, e eu comecei a pensar, será que isso é coisa da minha mente? Será que são pessoas que estão realmente aqui dentro desse culto? E à medida que os louvores iam sendo entoados pelo levita que estava louvando, o Cauã, o ambiente ia sendo tomado pela glória de Deus. O Senhor ia tomando o ambiente pela sua glória. E o Espírito Santo, ele falava a mim, presta atenção no que eu vou te mostrar entre hoje e amanhã, porque você vai dizer ao meu povo essa visão que vou lhe mostrar. Irmãos, eu via a nave da igreja tomada pela glória, mas algumas pessoas que estavam ali dentro da igreja estavam totalmente vestidas de roupas escuras. E eu perguntava a Deus, esses anjos também vestem roupas escuras? O que significa isso? Então o Senhor disse a mim, essas pessoas que estão de roupas escuras são aquelas pessoas que estão vindo à minha casa somente buscar a bênção, mas não querem nenhum comprometimento comigo. O culto foi se passando, o astral da igreja
o ambiente, a atmosfera muito espiritualizada, um culto de muita unção. Então chegou a hora de eu pregar. Eu preguei sobre a minha família no altar de Deus. Na hora que eu comecei a pregar a família no altar de Deus, Deus me mostrou, eu pregando e Deus me mostrando, vários demônios que estavam se organizando, eles se organizavam, assim, num ambiente, numa atmosfera que era fora daquele lugar onde nós estávamos, e eu pregando e tendo a visão. Esses anjos do mal, eles estavam num ambiente que também era espiritual, só que era o ambiente espiritual da maldade. Esses anjos, quando eu pregava acerca da família no altar de Deus, eles pegavam flechas e começavam a atacar as famílias começavam a ser atacadas. E de repente eu vi quando entrava um personagem, na minha mente ia passando, entrava um personagem no cenário político. Esse personagem que entrava, ele entrava totalmente contra a família. Ele veio para destruir a família e implantar uma nova família. A pregação eu ia falando sobre a família tradicional, e a batalha espiritual na minha mente, este personagem ele ia dizendo a implantação de uma nova família, uma implantação de um novo povo, uma implantação de paz mundial. Eu ficava observando tudo aquilo, o que estava acontecendo, e de repente as famílias tradicionais elas iam se esvaindo, elas iam acabando, e começava a ter uma família que aparentemente eram famílias alegres, mas Deus dizia ao meu ouvido: abomino, abomino, abomino. E eu ficava dentro daquela batalha espiritual no que Deus estava me mostrando, aleluia. Eu ficava dentro daquela batalha espiritual do que Deus estava me mostrando, e o Senhor Deus então falou comigo: 2025 é um ano em que no cenário se apresentará o anticristo. O anticristo, ele vai primeiramente implantar, né, uma paz, uma falsa paz mundial. Ele traz uma alegoria dizendo que... Só um minutinho, meus irmãos. Uma alegoria dizendo que aparentemente que haverá paz em todo o mundo e uma implantação de uma família, de uma nova família que não seja a família tradicional. Haverá um ataque rápido, um ataque muito rápido, vai ser muito rápido o ataque que vai acontecer, principalmente contra a igreja. Aparentemente, quando essa figura entra dentro do cenário, ele apoia todas as religiões e dá um ecumenismo, não é isso? Ecumenismo quer dizer união de todas as religiões, uma só religião, um só povo, uma só moeda. Tempestades avassaladoras começaram a acontecer, e eu comecei a ver tempestades avassaladoras começavam a acontecer, e a natureza era quem protestava, assim como quando na cruz morreu, a natureza protestou, o sol escureceu, a terra tremeu, a natureza, ela protestava contra a entrada desse personagem e vinha trazendo com ele uma força muito grande de adivinhação que nós chamamos de falso profeta. O falso profeta e o anticristo juntos. O Senhor Deus então mandou eu dizer à igreja, isso tudo quando eu estava pregando e a minha mente recebendo o centro das minhas emoções, o meu espiritual recebendo a revelação divina do Espírito Santo. O Senhor dizia para mim, princípios de dores, princípios de dores, princípios de dores. Estamos vivendo já os princípios das dores. Vai apenas ainda o cerco. As coisas vão ficar mais difíceis. O protesto não vem do homem, não vem da humanidade, porque a humanidade ela vai se adaptando a viver, a conviver com a iniquidade, com o pecado. O pecado ele vai se multiplicando a tal ponto que até mesmo nós, os cristãos mais tradicional,
Se não tivermos cuidado, seremos levados por esse espírito de engano que está chegando agora em 2025. 2025, fiquem atentos, principalmente vocês que moram, nós que moramos aqui nessa América. Vocês acham que as Américas, a Ásia e os outros países, onde tem esses países que são países ricos, sairá de lá? Deus, ele manda eu dizer que vocês fiquem atentos, porque aqui nesses países subdesenvolvidos e países pobres, são o primeiro lugar onde o espírito do falso profeta já está atuando para a entrada do anticristo. Então, meus irmãos, eu ministrei a Santa Ceia e falei muito sobre esse acontecimento. Falei sobre você se reverenciar a Yeshua e a Mashiach, a você dedicar a sua vida a Ele, a você estar na presença do Senhor. A ceia não é uma brincadeira, a Santa Ceia, ela é para os santos. Você tem que estar preparado para poder estar ceando, porque ela vai ser para a sua condenação ou para a sua absorvição. E Deus, ele vai nos levando a esse ambiente espiritual. Anjos andavam de um lado para o outro, sobrevoavam, a atmosfera da igreja estava muito espiritualizada, a comoção, as pessoas sentiam a presença de Deus. E Deus falava comigo o seguinte: está próximo, está perto a tomada dessa igreja, desse povo. E eu falava: Deus, que povo, que igreja? Qual a igreja? Deus falava comigo: as pessoas, os homens se confundiram, cada um defende a sua tese, cada um defende a sua placa, mas para mim é apenas uma noiva, e eu brevemente buscarei a minha noiva. Está muito próximo a minha vinda. E eu fui falando aos irmãos acerca da responsabilidade de você servir a Deus em corpo, em alma, em espírito. Porque os anos escatológicos já começaram. Vocês acham que vai ficar melhor, vai melhorar as coisas? Vai piorar as coisas. Vai haver escassez de água potável em lugares onde existe água. E vai haver abundância de água potável em lugares que nunca teve água. Escassez de alimento em lugares onde não tinha escassez. Vai ser uma controvérsia. 2025, Deus vai tirar muitas pessoas de altares, dos altares dos supostos templos que louvam a Deus, né? Muitas pessoas serão desmascaradas ao vivo na internet. Fiquem atentos. O Senhor, ele vai tomar, aviões irão cair, navios irão afundar, catástrofes irão acontecer, porque está próximo a vinda do Cordeiro. E quando então foi para eu encerrar o culto, quem estava no culto ontem à noite, ele vai lembrar do que eu falei, e eu até chorei na hora em que eu tive essa visão. Eu estava pregando, lembrando sobre Isaías capítulo 6, sobre os 3 céus, os céus e os céus dos céus, céu visível, o céu onde tem os grandes astros, e o céu onde está assentado o nosso Rei da Glória. De prontidão eu vi um portal. O portal se abria, ele estava aberto. E um anjo muito lindo, com resplendor muito extraordinário. O anjo estava de prontidão e ele carregava um instrumento na sua mão. E eu comecei a observar e comecei a dizer à igreja: igreja, eu estou tendo uma visão angelical, uma visão agora, nesse momento, igreja de Deus. Fiquem atentos no que eu vou dizer a vocês. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ainda usei o versículo que vou usar agora, que Paulo falou. Em Cristo digo a verdade, não minto, tendo a minha consciência no Espírito Santo de Deus. De repente, irmãos, eu vi aquele anjo. E tudo parou. Parou tudo. Ficou tudo em silêncio. Para mim era como se estivesse tudo em silêncio. E Deus dizia a mim: apenas observa. E quando eu comecei a ter aquela visão com aquele anjo, o arcanjo de Deus, ele estava à porta e ele trazia uma trombeta na sua mão. E ele carregava a trombeta até próximo à sua boca. E quando ele ia tocar a trombeta, o Senhor falou comigo: diga à minha igreja, próximo está a minha vinda. Quem está desconcertado, conserte.
E quem sente-se consertado, conserte-se ainda mais. Diga à minha igreja que estou à porta para vir buscar o meu povo. A igreja de Jesus Cristo não viverá a grande tribulação. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Jesus está voltando. Muita coisa ainda irá acontecer. O dia e a hora ninguém sabe, mas a partir de 2025, fique atento, porque a qualquer momento essa igreja será tomada da terra e você precisa estar preparado para ouvir o tocar da trombeta do arcanjo. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, iremos encontrá-lo nos ares. Esteja preparado para o ano de 2025. Jesus está voltando. A sua igreja verdadeiramente tem que estar com azeite preparado para esse momento. Deus em Cristo abençoe a sua vida. Fique na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, louvo o teu nome, e de tudo que falei aqui, tenho a certeza, meu Pai, que fora revelado pelo teu Espírito Santo e que também está escrito dentro da palavra, Deus querido, que é a maior profecia. Deus, não nos deixe brincarmos de ser cristão, que sejamos verdadeiramente tomados pela unção da glória, da graça, do poder, da virtude. Senhor Jesus, prepare a cada um de nós para a tua vida. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, estamos encerrando mais um vídeo por aqui. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Eu quero fazer um pedido a vocês, meus irmãos, que antes de vocês saírem do vídeo, nos ajude deixando seu like, compartilhando o nosso vídeo com o maior número de pessoas e deixando também seu comentário abaixo do nosso vídeo, reagindo a esse vídeo do apóstolo, ok? Faça isso, meus irmãos, e nos ajude. Fique atento a esse aviso muito importante, meus irmãos. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Atenção! Esses vídeos foram encontrados na internet e por este motivo não posso confirmar a veracidade dos mesmos. O intuito do vídeo é para entretenimento do canal Notícias Gospel Online e para nossa página no Facebook. Obrigado pela atenção de todos.